Esses são os 5 erros mais comuns que o nutricionista recém-formado comete. O primeiro deles é acreditar que atender paciente com sobrepeso e obesidade é o trabalho mais simples de ser feito. Acredita que para atender, por exemplo, no nicho de materno-infantil é necessário fazer uma especialização. Para atender no nicho de doenças renais é preciso fazer uma especialização. Mas para atender sobrepeso e obesidade, não é necessário se especializar, entender aprofundado essa necessidade de que o paciente com sobrepeso e obesidade possui. Então, esse é um dos primeiros erros que se passa na cabeça de muitos nutricionistas. O segundo erro é que quando vai atender esses pacientes com sobrepeso e obesidade, quer consertar o paciente já na primeira consulta. Mas é um ser humano que está ali na nossa frente, não é um boneco para a gente consertar tudo na primeira consulta. Então, esse erro de achar que vai consertar tudo na primeira consulta acaba caindo no terceiro erro mais comum, que é encher o paciente de orientações e de materiais. Quando a gente dá muito material, muitas orientações, o nosso paciente acaba ficando perdido. Ele entra em um labirinto, não consegue absorver tudo que você fala, Nutri, para ele, e aí fica muito complicado dele conseguir colocar em prática as orientações que você está dando. Então a gente precisa ter cuidado de que atender sobrepeso e obesidade não é uma tarefa simples como muitas pessoas acreditam, até mesmo quem não é nutricionista pode até achar que é uma tarefa simples, mas não é uma tarefa bastante desafiadora, que querer consertar o paciente na primeira consulta vai resolver todos os problemas. Inclusive, isso não passa só na cabeça dos nutricionistas recém-formados, isso também acaba passando na cabeça dos pacientes, das pessoas. Quando a gente fala sobre um acompanhamento nutricional para o tratamento do sobrepeso e da obesidade, nós estamos falando em um trabalho de pelo menos a médio prazo e a longo prazo. Quando a gente faz isso, as coisas facilitam. E por achar que vai consertar tudo na primeira consulta, aí cai nesse terceiro erro que foi o que é de querer encher o paciente de material, manda muitos PDFs, manda um PDF de como organizar a geladeira, de lista de compras, de como as cores dos nutrientes influenciam para serem anti-inflamatórios, por exemplo, e acaba confundindo, gerando uma confusão na cabeça do nosso paciente. E esse terceiro erro desencadeia o quarto, que é o quê? Não explicar para o nosso paciente que é preciso um acompanhamento, é preciso um trabalho de pelo menos a médio prazo ou a longo prazo, dependendo das necessidades de cada pessoa. Em geral, o tratamento da obesidade requer um tratamento a longo prazo e a necessidade de fazer manutenção vai sendo também tomada dentro desse longo prazo. O quinto item, o quinto erro mais comum é não se comunicar com o paciente entre uma consulta e outra. Acaba que vem na primeira consulta, enche o paciente de informações, enche de materiais na maior boa vontade que eu sei que você tem de querer ajudar o mundo assim que você se forma, mas na verdade, ao invés de ajudar, a gente está de certa maneira atrapalhando. E eu tô dizendo isso porque eu já passei por isso, eu já cometi esses erros de querer consertar tudo, de querer dar muitas orientações de uma vez, entregar plano alimentar, entregar materiais extras, lista de orientações gigantes, achando que aquilo ali é o melhor para aquele paciente. Mas o que acontece? A pessoa entra num labirinto, não consegue colocar as coisas em prática, fica acreditando que não sabe fazer, que aquilo não é para ele e não volta para a segunda consulta. E essa questão de não se comunicar entre uma consulta e outra, acaba que a gente vai perdendo esse vínculo, vai perdendo a confiança, vai deixando de acolher essa pessoa para ajudá-lo no seu tratamento. Então, desde a primeira consulta,
é importante a gente enfatizar que é preciso um acompanhamento e explicar o porquê disso. Não adianta apenas a gente dizer, você vai precisar de mais algumas consultas por alguns meses. Não, isso não vai convencer. Você tem que saber explicar o motivo pelo qual é necessário realizar um tratamento a longo prazo. Geralmente a gente consegue fazer isso na consulta ouvindo. Isso mesmo, ouvindo o que nosso paciente chega para nos contar. A partir do momento que a gente para ouvir, para olhar nos olhos dele, a partir das perguntas mais assertivas que a gente pode fazer no nosso protocolo, para a gente ter no nosso protocolo, a gente começa a ouvir e começa a entender as necessidades. A partir do momento que a gente começa a entender as necessidades, a gente pode sair listando todas essas necessidades que esse paciente precisa resolver. Quando a gente tem essa lista em mãos, fica muito mais fácil a gente utilizar isso de argumento e mostrar: olha, e diz o nome da pessoa, olha, fulano, eu consegui identificar da sua fala todos esses critérios aqui que a gente precisa ajustar. Eu preciso te ajudar a sair dessa situação, a melhorar essa constipação, a diminuir essas enxaquecas constantes, a diminuir esse seu cansaço e melhorar o seu sono. Então, todos esses itens aqui, e aí você vai listar, vai explicando todos eles, vai fazer com que o seu paciente compreenda por A mais B de que ele precisa realmente de um acompanhamento. Isso vai reforçando nele a necessidade de se comunicar com você, de estar em contato contigo, e por isso é muito importante a gente fazer essas mensagens de acompanhamento entre as consultas. É muito importante estar ali perto. Nós, como profissionais, nós estamos ali com a mão estendida. E aí a gente explica: eu estou aqui para te ajudar, minha mão está estendida para te fazer guiar até chegar ao seu objetivo. Agora, cabe ao paciente querer segurar a sua mão. E esse querer segurar a sua mão não depende só dele, depende da gente também. É uma via de mão dupla. Assim a gente precisa explicar nossa conduta, explicar o porquê de consumir certos alimentos e outros não. Depende da gente identificar as necessidades dele, depende da gente saber entender a fisiologia por trás do eixo da fome e saciedade. Então, todos esses aspectos vão nos auxiliar a criar essa lista desses itens que essa pessoa vai falando durante a consulta. No começo, parece ser complicado entender tudo que ele está falando e colocar no papel itens pontuais, mas com o tempo, com a prática, isso vai ficando cada vez mais fácil, cada vez mais simples da gente ir absorvendo as necessidades. A partir desse momento é que a gente vai conseguir realmente explicar o motivo que ele precisa ou ela precisa voltar para a segunda, voltar para a terceira, voltar para a quarta consulta. E aí sim é que a gente vai conseguir conduzir o nosso paciente passo a passo para a alta nutricional e em seguida ficar ali na manutenção, porque é importante ter essa manutenção. E eu falei que eu ia trazer 5 erros mais comuns. E eu falei: achar que atender sobrepeso e obesidade é algo muito generalista e que não precisa a gente estudar, não precisa a gente se atualizar sobre o tema. Querer consertar o paciente já na primeira consulta é o segundo erro. O terceiro, encher o paciente de materiais e orientações para que ele coloque em prática, acreditando que aquilo ali vai resolver a vida dele e na verdade vai só deixar aquilo tudo mais tumultuado, tudo mais complicado. O quarto, não explicar que é necessário o acompanhamento a médio e a longo prazo. E o quinto, não se comunicar com o paciente entre uma consulta e outra, com uma dada frequência. E ainda tem mais um plus, de um sexto erro, né? Comum também que acontece demais. O nutricionista não saber o que fazer na segunda consulta. Exatamente, não saber o que fazer na segunda consulta, não saber o que fazer na terceira e muito menos na quarta. Acaba também se perdendo nesse caminho. E quando a gente se perde, a gente coloca o nosso paciente para se perder também nesse labirinto e fica ali meio que andando em círculos. Então, quando a gente compreende
muito bem as ferramentas que a gente precisa dominar, o que a gente precisa explicar para o nosso paciente, quando a gente consegue entender que são pequenas metas que a gente tem que abordar já desde a primeira consulta para fazer com que ele venha a ter resultados, tanto metas bem simples, tranquilas de serem colocadas em prática, metas de nível médio e metas de nível mais desafiadoras também. Quando a gente aplica um protocolo bem específico, todo esse processo vai sendo levado com mais tranquilidade, com mais leveza, e essa pessoa vai enxergando a evolução dela, vai aumentando a sua credibilidade como Nutri e como autoridade para aquela pessoa, porque ela começa a enxergar você como de fato um profissional que sabe guiar o processo de emagrecimento dela. É muito comum os pacientes chegarem aqui no consultório e falarem que já passou por outras nutricionistas, mas que acabou se perdendo. E cada um tem algum relato, alguma queixa do que foi que não gostou tanto. E no suprassumo da história acaba se perdendo no caminho, acaba perdendo a comunicação, acaba se perdendo do que fazer entre uma consulta e outra, por acreditar que não está fazendo tudo do plano alimentar porque você colocou muita coisa para ele fazer, e isso vai desvinculando, vai esfriando, vai desmotivando. Por isso que a gente, profissional nutricionista, nós precisamos estudar mais a fundo o sobrepeso e obesidade, entender o processo de emagrecimento, compreender a fisiologia, entender esse paciente em um nível integral, nível fisiológico, o nível cognitivo e o nível social, naquele meio em que ele se encontra, em que ele vive. Então, são três esferas que precisam ser integradas umas às outras, e quem faz essa integração, quem enxerga os pontos entre essas integrações entre a fisiologia, o cognitivo e o ambiente social em que ele vive, somos nós. Exatamente, somos nós. A gente precisa enxergar esse paciente de uma forma integral, global. Ele não é um boneco para ser consertado. Ele não é um robô para ir colocando tudo que você está falando em prática de uma vez. Então é preciso a gente entender esses aspectos e saber conduzir a primeira consulta, a segunda, a terceira, bem como a gente precisa passar essa segurança para o nosso paciente e fazer com que ele enxergue a evolução dele ao longo do tempo, porque o tratamento do sobrepeso e da obesidade requer um tempo, e é normal as pessoas acreditarem que não estão tendo resultados. A gente consegue enxergar, o intestino melhorou, o cabelo está mais forte, as unhas deixaram de se quebrarem tanto, o sono melhorou. Então a gente consegue enxergar esses aspectos integrais, mas pode acontecer de que essa pessoa não enxergue a diferença na balança, e quando ela não enxerga na balança, é aí que a gente precisa trazer esse estalo de, mas você conseguiu isso, você melhorou aquilo, essas enxaquecas que você tinha comentado, como que elas estão? Estão menos frequentes, realmente, está menos intenso, tenho tomado menos medicamento para dor de cabeça. Então, são essas coisas que a gente precisa compreender e pontuar entre uma consulta e outra e levar o nosso paciente até a alta nutricional. E quando a gente dá alta, a gente entra numa escala de manutenção. Ele já aprendeu o caminho para chegar até ali, mas dali em diante ele vai precisar tomar novos rumos, vai trilhar novos caminhos, vai conhecer novas esferas que antes ele não participava, por exemplo. E aí é que precisa da manutenção. A gente precisa estar presente para orientar, tirar dúvidas e fazer com que ele tenha sucesso no resultado. A partir do momento que o seu paciente vai ter o sucesso no resultado dele de perda de peso, você, enquanto nutricionista, vai aumentando a sua autoridade. E quando você aumenta a sua autoridade, eu não estou falando no sentido de autoritarismo, mas eu estou falando a sua autoridade como uma nutricionista ou um homem ou mulher que você seja, como um nutricionista resolutivo, que sabe resolver o problema daquela pessoa, que sabe resolver o problema
do sobrepeso, sabe resolver os problemas da obesidade, sabe resolver e ajudar ele nas dores emocionais, nas dores físicas, nas dores que esse paciente traz. Tanto ele traz dores físicas, quanto ele traz dores emocionais. E tudo isso a gente enxerga aonde? Na integração dos itens de fisiologia, cognição e social. O ambiente em que ele vive, o meio ambiente em que ele vive, as pessoas que ele convive, a rotina dessa pessoa. Se a gente consegue integrar essas três esferas, a gente consegue levar o nosso paciente a esse progresso e cometer esses 5 erros que eu falei, que na verdade foram 6 que eu entreguei aqui para vocês. Isso vai facilitar o nosso acompanhamento nutricional. Quando você deixa de cometer esses erros, as coisas começam a fluir. O seu paciente começa a ter resultados. Então, faz isso que vai melhorar muito a sua capacidade de ser um nutricionista resolutivo. E para a gente ser resolutivo, a gente precisa compreender muito bem essas dores, as objeções, as crenças limitantes, os sabotadores que essa pessoa traz com ela. A gente precisa entender como é a rotina dela e realmente trazer estratégias nutricionais para serem colocadas em prática, para que ele consiga colocar em prática degrau por degrau, passo a passo. Assim, a gente vai conseguindo realmente fluir no tratamento. Então, Nutri, o recado desse vídeo era esse. Espero que tenham gostado e se inscreva no canal e sejam bem-vindos aqui no Método BDN.